E a tua história? Bom, a minha história, ela envolve espírito de criança. Não. Você não tem outra história? Porque com espírito de criança é complicado. Porque assim, uma vez, só pra contextualizar, uma vez entrou um menino lá em casa brincando de esconde-esconde. A gente morava no interior, ele entrou brincando de esconde, menino vivo. E a gente morreu de medo, porque a gente pensou que era o espírito, que ele ficava correndo em volta. E era o filho da vizinha. Fala, seu filho tá aqui, se escondendo, tira ele daqui. Infelizmente ele tá vivo. Ele tava vivo. Porque eu não vi ele se escondendo. E a partir desse dia, eu comecei a ficar com medo de criança. Né? E acho que é uma coisa que dá bastante medo, porque o espírito de criança, ele corre, você não consegue ver de maneira nítida, igual o Skylab contou agora que viu uma mulher no espelho. A gente não vê espírito de criança, que eles passam correndo e dá muito medo. E muitas vezes eles vêm correndo na nossa direção. E aí a gente fica com mais medo ainda. E essa história, ela aconteceu no interior de São Paulo, na cidade de Avaré, dá umas 3 horas daqui da capital. Eu passava as férias em Avaré quando eu era criança. Então, comecinho de dezembro, que já terminava as aulas, eu já ia pra Avaré passar as minhas férias na casa da minha avó ainda é viva. E minha avó sempre foi muito religiosa, muito católica. Então, em todo feriado de finados, né, 2 de novembro, a gente ia pro cemitério pra visitar a sepultura do meu avô, o cemitério lá de Avaré. E aí eu me lembro que sempre quando eu ia, quando eu era criança, eu via a sepultura, uma sepultura azul, pequenininha, no cantinho do cemitério, assim, com azulejo azul e a foto de um menininho. Sabe aquelas fotos antigas? Do menininho com chapéuzinho, sinistra, né? Um babadinho aqui. Aquela foto desgastada. Desgastada, em preto e branco, naquele porta-retrato de túmulo. E aí o nome do menino era Raimundo Carvalho. Só que todo mundo falava, eu tô vindo pro túmulo do Raimundinho. E eu ficava ouvindo como criança. Quem que é Raimundinho? E aí minha avó falava, Raimundinho é aquele túmulo ali, bem no canto do cemitério. E aí quando eu chegava no túmulo do Raimundinho, era uma coisa linda, acreditem ou não. Porque tava lotado de doce. Tinha doce, tinha brinquedo. E eu ficava, nossa, mas que túmulo bonito. Morrendo de vontade de pegar uma bala e comer. Minha mãe falava, não come isso aí, é do Raimundinho. E aí eu sempre cresci com esse imaginário na minha cabeça dessa sepultura colorida. Pra mim era um contraste, né? Então toda vez que eu ia, eu ficava de longe. Cadê o túmulo do Raimundinho? Ele tinha algodão doce, era lindo. Eu cresci, fiz faculdade de audiovisual, sempre gostei de vídeo. E uma vez eu fui com uma câmera, lembra aquelas câmeras handcam? Fui com uma câmera dessa de handcam e fui gravar o cemitério. Olha o meu tour, o que eu fazia quando era na faculdade. E eu fui gravar o túmulo do Raimundinho. Aí um dos meus primos pegou e falou assim, você não trouxe o doce do Raimundinho? Ele vai lá te cobrar. Aí eu já me dei uma desvencilhada, assim, falei, para de mexer, eu só tô gravando o túmulo dele aqui porque eu gosto dele. Aí eu comecei a falar, viu, Raimundinho, eu gosto de você, pra ele, né? Mas eu não levei doce, efetivamente. Gravei o túmulo, eu lembro de eu gravar a fotinho dele, dar zoom na foto dele assim, aquela foto antiga. Filmei tudo, beleza, guardei a câmera e fui pra casa. Aí lá no interior eu tinha uma prima, porque ela faleceu, ela tinha 6 filhos. Aí minha mãe falou, vamos lá ver os filhos da Cristina, que nasceram 2 gêmeos, né? E um dos gêmeos tinha falecido. Falei, vamos. E aí um dos gêmeos chegou pra mim, o gêmeo que sobreviveu, obviamente, chegou pra mim, o João Gabriel, que hoje já tá com 19 anos. Tio, compra bala pra mim. Aí eu peguei um sacão de bala, comprei e distribuí, fizeram a festa lá. Ele, obrigado e tal, não sei o quê. Beleza, guarda essa informação que daqui a pouco ela é importante. Cheguei em casa, fui dormir. Nesse dia era festa de fim de ano, a maioria estavam dormindo na chácara que meus pais têm lá. E aí eu fui com a minha mãe dormir na casa da cidade. Minha mãe tava dormindo no quarto dela na frente e eu fui dormir no quarto do fundo. Eu dormindo de madrugada, eu acordo meia-noite, lembro até hoje, 00:14. Sabe esses barulhos dentro da parede que faz? E era um barulho que parecia que vinha perto de mim. Começava longe, fazia. E aí eu assim, que porra é essa, né? E aí eu fui lá pro quarto da minha mãe, né, de madrugada. Mãe, bem criança, eu já era adulto, mas mãe, o vizinho aqui tem criança? Ela falou, tem uma criança que mora aí. Eu falei, ufa, né? Mas eles estão viajando. Aí eu, E no outro lado da casa? No outro lado da casa é terreno baldio, não tem ninguém. Aí eu não tinha lembrado do Raimundinho. Aí eu falei, tá bom então. Aí fui dormi, quando eu acordei era 3:12 da madrugada, de novo. E corria. Agora tava perto de mim, corria assim. Aí eu acendi o celular, coloquei no colchão e o medo de ver uma criança agachada assim, olhando pra mim. Não vi nada. Só que aí, na hora que eu fui de novo pro quarto da minha mãe, falei, mãe, essa criança não para de correr. E minha mãe com sono, querendo dormir. Ela falou assim, não tem criança nenhuma. É o Raimundinho que veio com a sua câmera. Você foi filmar o túmulo dele, ele veio. Pronto. Aí era o Raimundinho. Era. Aí eu não consegui dormir mais. E aí nesse dia, eu realmente sentia muito medo, porque era um barulho nítido. Fazia tipo... Parecia realmente alguém.
Era uma criança correndo e não tinha ninguém em volta. Era 3 da madrugada. Que peste de criança que ia correr 3 da madrugada. E eu fiquei com tanto medo, Vilela, que eu comecei a dar vontade de chorar, igual criança mesmo. Aí o que eu fiz? Fui pegar a câmera e aí eu comecei a apagar o vídeo. E era uma câmera Handicam que tinha uns DVD, era um DVDzinho, você gravava no DVDzinho. Aí se você apagava, já era, você perde o DVD, porque você já usou o DVD. E aí eu comecei a apagar com tanta pressa e aí fez o último barulho, fez... Parou na minha frente, assim. Aí eu... E eu não via nada, tava escuro, tava um breu, eu só tava com a luz da câmera, igual essa fogueira aqui, na câmera na minha cara. E na hora que eu olhei, que eu tava apagando desesperadamente, a foto dele travou na telinha. Ficou a cara dele. E eu, filha da... apagando, assim, ó. Nessa hora eu tava com tanto medo, que eu peguei e falei assim... Eu falei em voz alta, 3 da manhã, sozinho, com eu e Raimundinho. Aí eu peguei e falei, Raimundinho, se você estiver aqui, eu não te dei doce no seu túmulo, mas eu levei doce pros filhos da Cristina. Então eu vou te levar na próxima vez, mas dessa vez eu levei pros filhos da Cristina, é tudo criança. E aí apareceu, off, tipo, que eu tinha apagado. Apagou tudo e nessa hora parou o barulho. Parou tudo. Eu sei que no outro dia, me pergunte como eu dormi, eu não sei, porque no outro dia acordei no sofá. Cagado, negócio jogado no chão. E a minha mãe assim, por que você deixou a câmera jogada no chão? Eu fui ver o túmulo que você gravou ontem, não tem nada gravado. Eu fui ver os filhos da Cristina que você gravou, não tinha nada gravado. Eu apaguei tudo. Falei, não fale mais o nome desse moleque. Meu Deus. Não, mas aí eu fiquei com medo. Aí eu fui pro cemitério depois, né? Aí eu não levei bala de novo, porque eu falei, se eu levar, ele vai querer que toda vez que eu venha. Eu contei essa história pra minha família depois, todo mundo, você é medroso, você é o quê? E aí eu contei, aí a minha tia ouviu essa história, eu lembro que no outro dia minha tia ficou, vamos pro cemitério comigo? Aí eu falei, por quê, Claudiana? Aí ela, não, eu quero ir, eu quero ver. Eu falei, tá bom, vamos. Aí ela, onde é o túmulo do Raimundinho? Eu falei, ficou curiosa? Ela, fiquei curiosa. Eu falei, vamos lá então. Aí ela chegou e falou, dá licença, deixa eu fazer uma prece aqui. Aí eu de longe fiquei olhando, ela tirou uma paçoquinha do bolso. Tava com medo, né? Aí eu falei, que foi, Claudiana? Ela falou, Daniel, eu ouvi passos em casa, ele veio atrás de mim porque eu não trouxe doce, eu vim ontem no cemitério pra ver o túmulo do nosso avô, e eu não deixei doce, eu passei aqui. Aí eu falei, ela então é também. Assim que o Raimundinho, tem doce aí, oferece pro Raimundinho. Nossa senhora. E aí, Raimundinho, é pra você. E até hoje, Vilela, eu vou até comer, porque, né, quando brinda... Mas vamos comer. Quando brinda tem que comer. E até hoje, eu até escrevi esse conto, foi parar num livro que chama Antologia do Medo. Tem várias histórias de terror. E até hoje, toda vez que eu vou pro túmulo em Avaré, eu levo um doce pro Raimundinho. Nunca mais. Raimundinho na sua casa, credo. Eu levo um docinho. Eu vou levar brinquedo da próxima. Falam que também brinquedo ele não... Mas isso foi uma experiência minha. A história do Raimundinho, ela é uma história muito triste em Avaré, porque ele teve meningite, numa época que não sabia-se o que era meningite. A única que cuidou dele foi a mãe. Os médicos, ninguém queria tratar dele. E ele falece muito novo, acho que ele tinha 4 aninhos. Pô, que triste. E ele virou um santo popular de Avaré. Porque o que as mães pedem? É uma coisa bonita até, né? Vai lá, pede primeiro, Raimundinho, se meu filho parar de chupeta, se meu filho se curar do câncer, se curar de uma doença e tal, eu trago um presente pra você. E o Raimundinho vai, quando a criança, né, se cura ou para de chupeta, a mãe leva um brinquedo pra agradecer. Porque dizem que as crianças, como elas morrem, quando elas morrem crianças, elas são muito puras, então elas vão pra perto de Deus mais rápido. E elas intercedem mais rápido. Tá ali do lado de Deus, fala, Dona Maria lá pediu pelo filho dela parar de chupeta. Beleza, graça concedida. Então agora me dá o meu carrinho, entendeu? Mas também se a gente visitar, gravar e não levar doce, já sabe o que acontece. Exatamente. Uma visita à noite. É.